Você já percebeu como o esoterismo, os UFOs extraterrestres e práticas orientais têm tornado-se febre entre os jovens? É o seguinte, envelheçam depressa, com toda urgência, envelheçam. Veja só, não é apenas temas de documentários. Eles estão presentes em livros, em séries, em redes sociais, até mesmo na conversa do WhatsApp, do Discord, dos joguinhos que eles jogam. Mas qual é o tamanho do perigo que os seus filhos enfrentam? Os jovens estão obcecados por segredos antigos. Eles têm como leitura de cabeceira pérolas como o livro de São Cipriano, o Cabalion, a Tábua Hermética de Hermes Trismegisto. É quase como se eles buscassem uma espécie de santo graal do autoconhecimento instantâneo, tornando-se um com o universo, deixando que ele, o universo, dirija suas respostas às questões mais cabeludas. É mais ou menos isso, mas com menos cavaleiros e mais memes. Eu vou te dar exemplos desse tipo de leitura. O livro de São Cipriano, que está bem conhecido hoje em dia, ele também é conhecido como o livro dos feitiços. Este clássico do ocultismo tem raízes no século XVII e é atribuído a São Cipriano, um bruxo que depois se converteu ao cristianismo. O livro promete de encantos para atrair riquezas até fórmulas para amarrar o amor da sua vida. Só que, no final de contas, tudo isso parece mais ou menos uma espécie de menu de fast food espiritual para a sua própria autossatisfação. Enche rápido, mas não é nada nutritivo. Você quer um exemplo prático e bizarro? A clavícula de Salomão tem invocações de duendes e demônios. Ai, ai. O Cabalion, por sua vez, foi publicado em 1908 por 3 autores misteriosos que se autodenominam os Três Iniciados. O Cabalion é uma espécie de guia do hermetismo para principiantes. Os seus 7 princípios, como o de correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, isso soa profundo, mas até você perceber que ele poderia também ser, na verdade, até um slogan de campanha publicitária de água alcalina. A promessa de entender o universo com um punhado de frases de efeito é no mínimo muito ambiciosa, para não dizer capenga. E para acabar tem a Tábua Hermética de Hermes Trismegisto, a famosa tábua hermética, ou como eu gosto de chamar, o tweet esotérico original. Com apenas algumas linhas, Hermes Trismegisto, que segundo a tradição é um mix do deus egípcio e filósofo grego, teria revelado os segredos do universo. O sol é o pai, a lua é a mãe. Lindo, né? Pode parecer até horóscopo de revista de João Bidu, mas com um verniz filosófico. Claro, ninguém sabe exatamente de onde veio a tábua, mas isso não impediu nunca ninguém de interpretá-la como uma verdade absoluta e inquestionável. Estes textos, embora intrigantes, eles têm em comum a tentativa de colocar o ser humano no centro do universo. Um movimento que, no fundo, é muito mais um narcisismo do que filosofia. No entanto, enquanto os jovens mergulham nesses mistérios, vale lembrar o que diria Chesterton, meu grande amigo. Quando se deixa de acreditar em Deus, o homem não crê em nada, ele acredita em qualquer coisa. Até mesmo em feitiços para ganhar na loteria, quem sabe. Ah, mas você vai me dizer assim, Bernardo, mas bruxaria, ocultismo, magia, essas coisas, elas funcionam. Você nunca viu as pessoas prosperarem? Sim, pode até funcionar, mas desde quando funcionar significa que algo é bom? Só porque algo dá resultado quer dizer que seja certo e que não tenha consequências negativas? Pensa comigo, tem um monte de coisa que funciona por aí, mas que é moralmente errada. Roubar dinheiro funciona para quem quer enriquecer rápido, só que isso não faz de um ladrão um exemplo de virtude. Trapacear num jogo, por exemplo, para vencê-lo, é honestidade, não é? Ou deixa de ser honestidade? Agora, trazendo isso para a nossa religião católica, segundo a nossa tradição e pela verdade, só tem um Deus que é supremo sobre toda a realidade. Quando alguém tenta dobrar ou fugir às regras do universo por meio do ocultismo, na prática está dizendo assim, olha Deus, eu não confio em você, entendeu? No seu plano, na sua providência, eu vou resolver do meu jeito. É isso, meu amigo, isso é um baita erro. E além disso, mexer com essas coisas pode abrir portas que ninguém talvez deveria querer abrir no final das contas, porque as consequências espirituais são reais, mais reais do que você pode imaginar. O que parece funcionar hoje pode trazer preço altíssimo depois. Não se trata do que você vê agora, mas daquilo que molda a nossa alma
e nos aproxima ou nos afasta da verdade e da graça de Deus. Você quer outro exemplo? O veneno. O veneno funciona para matar, é muito bom, mas nem por isso ele deixa de ser mortal. Do mesmo jeito, certas práticas ocultas podem até parecer inofensivas ou úteis no primeiro momento, mas elas operam fora da ordem moral e espiritual querida por Deus, e isto sempre cobra um preço no final. Então, antes de cair na armadilha do "ai, mas funciona", lembra, a questão nunca foi eficiência, e sim se aquilo está ordenado com a verdade, com a vontade de Deus, o único e supremo bem das nossas vidas. Agora, e quanto aos UFOs? Aos extraterrestres. Você já deve ter visto documentários aí, milhões que existem, retratando alienígenas como seres prontos para nos salvar, para nos destruir talvez, dependendo do humor que eles estiverem naquele dia. Mas você já se perguntou quem é que são esses extraterrestres? Veja, se esses seres possuem tecnologia avançada o suficiente para atravessar vastos bilhões de anos-luz do espaço intergaláctico, é lógico supor que essa tecnologia existe já há um bom tempo, muito antes talvez da história humana começar. Com todo este poder, tecnologia e sabedoria, por que eles não influenciariam as nossas mentes de modo telepático? As experiências associadas a encontros com esses seres, saibam, normalmente costumam resultar em doenças físicas, confusão mental, alucinação, síndrome de estresse pós-traumático e distúrbios incalculáveis, sem nenhum benefício real para a humanidade, além de paranoia e mistificação, para roubar aqui a famosa expressão de Monteiro Lobato. Ou seja, não faz muito sentido supor que eles sejam os criadores da vida na Terra, como argumentam alguns idiotas, ou que tenham algum interesse genuíno em proteger a vida aqui na Terra. A explicação mais plausível é que estes seres demonstrem a capacidade de se apresentar de várias formas, confundindo, desorientando os seres humanos. Como dizia o nosso querido professor Olavo, na melhor das hipóteses, abre aspas, não há nada racionalmente que possa diferenciar estes seres extraterrestres dos demônios mencionados na Bíblia. Fecha aspas. Além disso, a própria Escritura nos alerta sobre os deuses falsos e suas verdadeiras naturezas, como o Salmo 96:5 que diz: todos os deuses dos povos são demônios, mas o Senhor fez os céus. Esse versículo nos lembra que por trás de manifestações que deslumbram as pessoas e as enganam ao mesmo tempo, pode haver sim forças espirituais malignas agindo para afastar os homens do verdadeiro Deus, tornarem as pessoas obcecadas por outras coisas. Who studied and treated people who had been abducted by aliens. And his view of aliens, he had a very positive view of them. He said, these beings are here to teach us, and he was pro-alien. Yet, this is his description after perhaps 100 cases of people he treated. So he says, this is a little quote from my book, John E. Mack, et cetera, recounts nearly 100 cases of human abductions by aliens, many of whose victims he personally treated, and lists among the effects on them of such unfortunate encounters, quote, physical and psychological scars of their experience ranging from nightmares and anxiety to chronic nervous agitation, depression, even psychosis, to actual physical scars, puncture and incision marks, scrapes, burns, and sores. He informs us that the alien abductors routinely subject their victims to terrifying and humiliating medical-like procedures. They also voyeuristically view them performing sexual intercourse or themselves have intercourse with them. He speaks of broken marriages and alienation of affection between parents and children as among the more common after effects, and says that negative physical and psychological effects persist even in cases where spontaneous healing of chronic or incurable diseases occurs. Now, and he was pro-alien. He thought this was all good. But to me, that's a description of something I never want to have happen to me. And it is perfectly in line with what is known in various religious traditions, Eastern Orthodox Christianity, Catholic exorcism, about
what demons are and how they appear and their effect. O Catecismo da Igreja Católica também alerta para o perigo de buscar conhecimentos ocultos que nos afastam de Deus. É porque essas experiências, gente, abrem portas espirituais perigosas e nos expõem a influências malignas disfarçadas de descobertas científicas ou seres benevolentes. Por fim, e quanto às práticas orientais? Todo mundo pratica yoga, reiki, meditação transcendental, parece a solução para todos os nossos problemas. Veja, gente, calma. A yoga, gente, presta atenção, tem raízes no hinduísmo, que é uma religião panteísta, ou seja, para o hinduísmo, tudo é Deus no universo criado. O que vai contra, obviamente, a visão cristã que distingue a criação de Deus. Já o reiki busca a cura espiritual através de canalização de energia, o que reduz a fé a uma crendice materialista e nos afasta da graça de Deus que nos quer livre. Você já deve estar careca de saber que essas práticas não são o que elas parecem. Há inúmeros relatos de pessoas que começaram a praticar de boa vontade estas coisas, buscando apenas relaxamento, bem-estar, quem sabe uma cura, só que acabaram caindo tristemente na influência do demônio. Um exemplo pavoroso é o de Alessandra Serra, uma ex-mestre reiki, Alessandra Serra, que relata em seu livro Resgatada das Garras de Satanás como ela chegou ao grau máximo da prática do reiki e, ao invés de iluminação, o que ela experimentou? Uma possessão demoníaca. Foi isso que ela ganhou, chegando nos altos níveis do reiki. O seu testemunho impressionante pode ser conferido no livro chamado Resgatada das Garras de Satanás, você encontra na internet. Mergulhada a fundo na meditação e atingi aquilo que se chama a noite escura. Fiquei completamente despersonalizada. Tinha ataques de pânico, não conseguia dizer o meu nome, não conseguia contar dinheiro, tinha pensamentos obsessivos e de suicídio de manhã à noite. 24 horas sobre 24 horas. No documento Jesus Cristo, portador da água viva do Vaticano, a Igreja adverte o seguinte, abre aspas, a nova era é atraente, sim, porque muitas vezes parece oferecer algo que falta a um mundo que está saturado de consumismo. Uma visão holística da pessoa humana, da vida, do universo. No entanto, a visão espiritual da nova era é essencialmente incompatível com a fé cristã. Porque embora usem palavras e conceitos que parecem ou pertencem ao cristianismo, muitas vezes eles são reinterpretados de maneira que acabam se opondo à revelação cristã, aspas. Essa advertência da Igreja se aplica diretamente às práticas como meditação transcendental, que substitui, por exemplo, a verdadeira oração por uma falsa espiritualidade. E essas práticas neopagãs, meu caro que está me assistindo aqui, ao buscar respostas em si mesmas ou energias, elas desconsideram a necessidade do Criador e afastam o ser humano da fé cristã. Qual que é a conclusão? A instabilidade estética, psíquica e religiosa do nosso tempo cria vazios profundos na nossa alma. Eu sei disso. Esses vazios acabam sendo preenchidos por qualquer coisa. Ocultismo, religião política, ideologia, espiritualidade falsa, que desorienta ainda mais o espírito humano. E não é sem razão que o neopaganismo aflorou justamente no século em que nós mais nos matamos uns aos outros, que foi o século XX. Por isso, a resposta da fé católica é tão necessária. Ela nos ensina que a verdadeira paz interior só pode ser encontrada na relação com o Deus Criador, que nos chama a viver em comunhão com Ele e com o próximo, baseado no amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo mediante o sacrifício de Cristo, o Redentor. O Catecismo da Igreja lembra o seguinte, que o primeiro mandamento condena o politeísmo. Claro, exige do homem que não acredite em outros deuses além de Deus, que não venere outras divindades além da única verdadeira. Como São Paulo nos exortou, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E você, já havia pensado a respeito dessas coisas? Gostou? Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo ufólogo